Olá, bem-vindos a mais um trabalho de exposição doutrinária das quartas-feiras do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Eu sou Arivelto Bustamante Fialho, integro um dos grupos de estudo da casa e agora convidado a colaborar com a apresentação de um trabalho que abordará o tema o objetivo da reencarnação, cuja base será o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o título é fragmento de uma das respostas que Jesus dá a Nicodemos, quando este lhe vem questionar sobre alguma das inquietudes que lhe povoam a mente. Esperamos que este trabalho seja satisfatório e possa colaborar com o aprendizado de todos que nos assistem. Começamos então nossa exposição transformando nosso título principal em um questionamento. Qual o objetivo da reencarnação? Por certo, admitindo que aceitamos a ideia da reencarnação, em grande maioria conseguimos intuir uma resposta, no mínimo parcialmente certa. O capítulo aqui referenciado nos trará subsídios o suficiente para arriscarmos uma resposta bastante satisfatória e pautada nas palavras de Jesus. Porém, queremos lembrar que aos internautas que, se desejarem mais amplo e profundo entendimento da temática, recomendamos consultar principalmente o Livro dos Espíritos, primeira das obras basilares da doutrina espírita, organizadas por Allan Kardec, assim como algumas das obras complementares da Lavra do Espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Para que possamos entender devidamente essa questão, precisaremos compreender o conceito de dois vocábulos importantes. São eles dogma e ressurreição. Este segundo, principalmente, em seu contexto histórico, que difere do uso e medida de valor atribuído na atualidade. Bem, do ponto de vista teológico, dogma é ponto fundamental de uma doutrina religiosa, representado como certo e indiscutível. Assim, vamos encontrar em diversas correntes religiosas dissidentes do cristianismo primitivo dogmas como o dogma da criação, da Santíssima Trindade e o dogma da ressurreição. E discutir um dogma, não o aceitar, questioná-lo, em passado não muito distante, era motivo de excomunhão, ser chamado publicamente de herege ou mesmo sentenciado à pena capital. Já o conceito de ressurreição, do grego anastasis, ou anástasis, do ponto de vista histórico, é o de que se trata de crença antiga do povo judeu do retorno à vida, sem entretanto compreender como poderia ocorrer. Eles não tinham a mínima ideia, acreditavam, mas sequer faziam ideia de como isso poderia acontecer. Excetuando, é claro, os saduceus, que não acreditavam em nada. Para eles, a vida é uma única só, a morte do corpo físico terminava com tudo. Não existia nada além da morte. Bem, senhores, eu quero observar que, se pesquisarmos nos evangelhos, em parte alguma existe afirmação categórica de que ressurreição se refere ao retorno à vida física no mesmo corpo. Esse entendimento vem a posteriori com a dogmática teológica. Em verdade, a crença da ressurreição é a herança que o povo judeu trouxe do Antigo Egito, a época em que seus antepassados viveram por muitas décadas como escravos, carregando-o consigo no Êxodo, assim como muitas outras crenças. É interessante recordarmos que no Antigo Egito os faraós eram sepultados com todos os seus pertences e tesouros, inclusive com os seus escravos, para que quando despertassem, quando eles ressuscitassem no mundo dos mortos, tivessem condição de suprir com todas as suas necessidades.
Se buscarmos em nosso capítulo de referência, encontraremos passagens que refere à hoje controversa questão do uso e entendimento do vocábulo ressurreição, bem como a clara referência à reencarnação, embora sem nominá-la, pois o termo, assim como hoje empregado e entendido, ainda não existia. Existia, porém, um assemelhado, mas não empregado no Evangelho, porém correto, e que era a metempsicose, um assunto que abordaremos mais adiante. A primeira referência que encontramos no Evangelho é a narrativa da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Segundo os evangelhos sinóticos, os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, que são assim chamados devido à similaridade das narrativas desses evangelistas, embora escrito por eles, mas em tempos diferentes. Nas narrativas de Mateus e Marcos, Jesus convidou 3 de seus apóstolos, que foram Pedro, Tiago e João, porque estavam eles e os demais ao pé do monte descansando, uma vez que tiveram feito uma longa jornada. Jesus então, com os 3, subiu o Monte Tabor e, enquanto reza, segundo a narrativa, Jesus se transfigura e se transforma de uma forma gloriosa, se mostra glorioso e radiante, muito parecido com a narrativa de Saulo de Tarso e seu encontro com Jesus às portas de Damasco, que dizia ter visto Jesus envolto em luz esplendorosa e tão imensa que o cegou temporariamente. Só que aqui, tendo Jesus diante dele, Moisés, o patriarca, e Elias. As narrativas contam que ainda a manifestação da voz de Deus, chamando a atenção dos 3 apóstolos que ali estavam e que estavam atônitos, espantados, encantados pelo que presenciavam. Então Deus conclama que observem seu Filho amado. Mas o ponto que queremos nos reportar e de nosso maior interesse ocorre no retorno dos 4 quando descem o Monte Tabor. Segundo os evangelistas, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhes perguntaram: então por que o mestre da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Notem, meus amigos, que na primeira fala de Jesus, em sua recomendação aos apóstolos, ele se expressa dizendo: até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Portanto, não podemos aqui, de forma alguma, atribuir o sentido e significado de ressurreição como sendo o mesmo de reencarnação. Até mesmo que não se fala e nunca se falou na doutrina espírita ou em parte alguma que Jesus teria um dia reencarnado. Mas sim é possível admitir o conceito histórico de anástasis, retorno à vida, não necessariamente no mesmo corpo orgânico e densidade material, mas certamente em um corpo parecido, inclusive com as mesmas chagas, e plasmado para um fim específico, já que os evangelhos narram a sua aparição em diversas circunstâncias. Vejo que esta passagem é uma das tantas encampadas pela dogmática teológica como indiscutível. Na sequência, quando Jesus responde aos apóstolos que lhes acompanhavam sobre a volta do profeta Elias,
deixando claro o entendimento que irá voltar sim, num futuro o qual ele não revela, mas que já houvera voltado uma primeira vez, como João Batista. Vejam que é inegável que esta resposta refere-se à reencarnação de Elias como João Batista. Há no outro Evangelho de João a narração da ressurreição de Lázaro. Segundo narra João, Lázaro estaria morto já há 4 dias e que Jesus, à porta do sepulcro, lhe ordenara que simplesmente saísse. Também aqui uma questão da dogmática teológica da indiscutibilidade do dogma, apenas se aceita e se crê. Entretanto, vale lembrar que o próprio Jesus dissera que não viera para destruir a lei, mas sim fazê-la cumprir. E ele não se referia apenas à lei dos homens, mas às leis de Deus. Mesmo ele, com toda a sua autoridade moral e espiritual, não poderia restabelecer novamente a conexão vital daquele espírito que antes animara o corpo de Lázaro, embora pudesse curar doenças, restabelecendo saúde, como muitas vezes já fizera. E é por isso que muitos especialistas e pesquisadores, com base em realidades médicas conhecidas, argumentam que Lázaro, devido à gravidade de sua enfermidade, possivelmente entrara em um profundo estado de catalepsia. A catalepsia é um distúrbio neurológico comumente conhecido por falsa morte, e, segundo a literatura médica, pode durar de algumas horas até alguns meses, em que os sinais vitais ficam tão imperceptíveis que o paciente, se não monitorado por aparelhagem moderna, pode ser dado como morto. Há registros de até 2 meses na literatura médica, inclusive de pessoas que despertaram dentro do frigorífico, no necrotério, das gavetas, né? E até mesmo pessoas que foram exumadas, corpos que foram exumados e se encontrou a parede interna dos caixões arranhadas, ou seja, a pessoa teria despertado quando sepultada e no pavor teria arranhado a tampa na tentativa de sair. Então, com base nisso, em verdade, Jesus teria apenas curado Lázaro com a sua vontade. Mas focando-nos mais ainda na questão da reencarnação, para que possamos entender e responder adequadamente nossa questão inicial, precisamos ainda abordar rapidamente o dogma da metempsicose, diferenciando da crença na reencarnação. A metempsicose, ou transmigração das almas, é crença de origem hindu, bastante antiga, não se consegue nem precisar que tempo, mas vários milênios atrás, em que o fluxo da vida humana transita em ciclos contínuos que oscilaria, vez ou outra, entre a vida nominal, humano, e a animal, em conformidade com a conduta do indivíduo até atingir a perfeição. Portanto, nesse dogma, toda vez que o ser humano, por livre escolha, adotasse conduta incorreta, praticasse algum crime, estaria condenando a si próprio a viver sua próxima existência como um animal. Uma espécie de castigo, como viver a vida de uma cobra, por exemplo, tendo que se rastejar, arrastar, alimentar-se de ratos e pequenos animais, ser caçada, pisoteada, e viver todas as dificuldades que aquele animal vive em sua existência. Cessada ela, em sua próxima retornaria à condição humana, dando sequência ao seu processo evolutivo até finalizar o ciclo de existência. Podemos observar na imagem esquemática, tomando como referência a figura inferior, à esquerda, que se o indivíduo se mantendo conduta correta durante a existência, ascenderia a um próximo nível, a figura superior, a um próximo nível evolutivo da condição humana,
seria melhor, mais inteligente, mais sábio, sabe? Enfim, teria uma vida muito melhor. Entretanto, caso ele cometesse faltas graves, estagiaria sua próxima existência na condição de animal. É o que vemos a imagem mais à direita, vivendo os sofrimentos e dificuldades daquela forma de vida. Só então poderia retornar à forma humana na condição onde anteriormente estava, ou ascendendo a uma melhor, e essa ascensão dependeria basicamente do tipo de animal que tivera sido, a vida que tivera tido como animal. Uma cobra, por exemplo, justamente por ser um animal peçonhento, por ser agressivo, capaz de matar, provavelmente no retorno à sua vida humana, na sua próxima encarnação, ela voltaria exatamente à condição que estava. Mas já, dependendo se foi um animal mais dócil, ele poderia, dali, na sua próxima existência, já ascender a uma condição humana melhor do que a que estava. Já a reencarnação, à luz da doutrina espírita, que não é um dogma, uma vez que é passível de comprovação, como podemos observar a representação esquemática em seguida, é diferente. Ela consiste na progressão contínua do indivíduo, do espírito, ascendendo através de sucessivas existências, vivendo diferentes experiências, sempre na condição humana, que lhe ampliarão gradualmente a compreensão e entendimento da existência, até atingir a condição de espírito puro, o que chamamos de perfeição relativa, porque na espiritualidade não existe perfeição absoluta. Segundo o nosso entendimento, perfeição absoluta somente é Deus, absolutamente perfeito, Criador incriável. Mas a nós espíritos criados, criaturas, podemos ascender ao máximo a uma perfeição relativa, que seria a condição de espírito puro, aquela em que era própria do Cristo. Como a imagem ilustra, iniciamos nossa jornada evolutiva na condição hominal cerca de 3.200.000 anos atrás, com as características físicas e intelectuais que a ciência denominou de Homo erectus, diferenciando-nos dos símios, pois podíamos caminhar eretos, sustentando-nos somente pelos membros inferiores, evoluindo fisicamente e intelectualmente à condição de Homo habilis, que tinham habilidades motoras de produzir artefatos, e somente há cerca de 320.000 anos é que atingimos a condição intelectual de Homo sapiens, ou seja, criatura huminal racional, em que aprendemos a viver em sociedade, a nos agruparmos em famílias, até os dias atuais, gerar raciocínios, criar inventos, enfim. É importante que entendermos que esse progresso físico-intelectual se deu a partir de sucessivas reencarnações, sempre de forma ascendente, nunca retroagindo a outras formas primárias, porque isso seria contrário à lei natural do progresso, que é uma lei divina. Como mostra ainda a imagem, estamos evoluindo rumo ao que chamamos de Homo conscientius, patamar em que nos espiritualizaremos mais ainda, nos tornaremos seres mais conscientes e amorosos, até que em um futuro ainda muito distante, nosso ciclo reencarnatório, que não se processará somente nesse mundo, será finalizado quando atingirmos a condição de espíritos puros, portanto, a condição de Cristos, a condição crística. A propósito do objetivo da reencarnação,
Joana de Ângeles, benfeitora espiritual de Edivaldo Pereira Franco, em sua recente obra intitulada Vidas Vazias, escreve que toda criatura humana é portadora de fragilidade moral e que deve ser corrigida no transcurso da existência, razão pela qual a reencarnação é de alto significado para todos os espíritos. Diz ainda a benfeitora, mais adiante, a reencarnação propicia os abençoados tesouros para o refazimento das atitudes equivocadas, traçando as linhas de recuperação moral naqueles que se encontram incluso nas leis do progresso. Bem, havíamos referido uma segunda passagem nesse capítulo do Evangelho, que é aquela em que Jesus mais uma vez evidencia a reencarnação. Trata-se do encontro entre Nicodemos e Jesus. Segundo a narrativa de João, Nicodemos procura Jesus à noite e, ao encontrá-lo, ocorre o seguinte diálogo. Ele diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estivesse com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Observe que Nicodemos falava dele mesmo, pois era velho e queria poder ver o reino de Deus. Ao que responde Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Vejam que esta passagem, embora aparentemente enigmática, é a afirmação mais uma vez pronunciada pelo próprio Jesus da necessidade da reencarnação para que possamos evoluir e ver, entrar, compreender o reino de Deus, as glórias do reino de Deus. E seu entendimento requer que entendamos a antiga crença de que a água é aporte à gestação da vida, como referido em Gênesis, em seu capítulo 1, e que Kardec analisa com propriedade nos itens 7 e 8 deste capítulo, o qual convidamos a todos que estudem com atenção. Bem, aproximando-nos de nosso final e aproveitando ainda esses poucos minutos que nos restam, submeto-lhes uma nova questão. Por que reencarnamos geralmente mais que uma vez dentro de um mesmo grupo familiar? Segundo a espiritualidade, enquanto na erraticidade, nos reunimos formando grupos ou famílias, entrelaçados por afeições, simpatias, semelhanças de inclinações ou mesmo por débitos, visando correções de condutas. Nesse caso, obedecendo assim à grande lei de causa e efeito. O fato é que muitas vezes uma única encarnação, e por isso uma única encarnação não seria possível, uma única encarnação em grupo familiar não é bastante para que efetivemos essas correções em nossos atavismos, como também a realização de projetos, benfeitorias, aprendizados em conjunto. Sejam quais forem as propostas, a divindade nos proporcionará a oportunidade de reunião, do reencontro em uma mesma família, ou formando famílias ou grupos de amigos, tantas vezes quanto forem necessárias para que a plenitude das relações seja atingidas e possamos verdadeiramente vivenciar a máxima do Cristo: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a quem tiver interesse em aprofundar conhecimentos acerca da reencarnação e seus objetivos dentro de um viés mais científico,
Sugiro a leitura de algumas obras de eminentes pesquisadores com trabalhos de reconhecimento internacional elaborados com rigor acadêmico e científico, apresentando farto material probatório, como vemos na imagem seguida. São os trabalhos do Dr. Ian Stevenson e uma coletânea contendo interessantes pesquisas de Albert de Rochas, Anthony Mills, Jim Torker, Hernani Guimarães de Andrade e Hermínio Miranda. Bem, senhores, mais uma vez queremos expressar nossos agradecimentos e votos de paz a todos. Até uma próxima.